Bem, Rose, o Supremo Tribunal Federal também discute essa semana o marco temporal, um tema que preocupa indígenas, ambientalistas, principalmente unidades de conservação, os direitos como um todo, né? Mas também um tema que traz uma polêmica, né? Inclusive sobre o papel do Supremo sobre esse ato de legislar, né? Isso mesmo. E nós temos aí uma fala da Mariazinha Baré, que é a coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Amazonas, a respeito dessa Câmara de Conciliação e o risco dela para o marco temporal. Vamos ouvir rapidinho. Então, a Câmara de Conciliação não nos representa, tanto que ainda em agosto do ano passado nós nos retiramos, né, justamente por conta da forma que ela estava sendo conduzida, automaticamente desrespeitando os nossos direitos constitucionais. Sim, está decidindo, inclusive, né, sobre o marco temporal, a alteração do marco temporal, que inclusive foi aprovado no ano passado, mas ela está trazendo outras propostas para dentro do marco temporal que continua ferindo os nossos direitos. Nós não concordamos com isso, continuamos não concordando, né? Porém, acabaram convidando, né, fazendo convite para outras instituições, inclusive indígenas, mas que não têm essa representatividade do próprio movimento indígena APIB, que é o grande interessado e que representa os povos indígenas do Brasil. Então, vamos continuar fazendo os enfrentamentos, né? Tanto é que nós tínhamos a deputada Célia Chacriabá, que faz parte também da comissão, né? Como membro dos parlamentares, era a única praticamente que nós tínhamos como parlamentar nos defendendo. Ela foi afastada como uma estratégia dos próprios parlamentares, que são 100% a favor dessa alteração e de toda essa violação, e do qual nós estamos lutando contra, inclusive, né, essa atitude, mas assim, nós, povos indígenas, vamos continuar fazendo os enfrentamentos. Aqui em Brasília, né, se for preciso acampar na frente do Supremo Tribunal, vamos fazer isso, porque, enfim, é a nossa vida que está sendo violada, né? E a vida da própria sociedade brasileira também, não é só a nossa vida enquanto povos indígenas. É isso, Rose. Isso mesmo. Olha, o marco temporal, ele foi interpretado como inconstitucional pelo STF. Na sequência, o Congresso apresentou uma outra proposta e o STF achou por bem abrir uma mesa de conciliação, a coisa mais... Eu nunca consigo entender exatamente mesa de conciliação em relação a direito constitucional, mas, enfim, existe isso no STF. E o que acontece é que essa mesa, ela tem, por maioria, representantes não indígenas. Algumas representações indígenas que estavam lá, por acharem que aquilo estava sendo altamente preconceituoso, desleal e desigual, a PIB se retirou. A Mariazinha estava presente no dia dessa reunião do ano passado, a gente registrou aqui na coluna, como protesto. Eles se retiraram. Ó, vocês estão em maioria discutindo contra os nossos direitos, não dá certo, vamos nos retirar. Na sequência, houve uma substituição por outros indígenas, mas indígenas que estão fazendo o jogo que é contra os direitos indígenas, né? Por exemplo, a deputada Célia Chacriabá, que é uma representante do movimento indígena de direitos indígenas de todo o Brasil, embora eleita por Minas, não é membro titular dessa comissão. Era um deputado não indígena, na saída dele entrou uma deputada, a Silvia Wayampi, que é do PL, que declaradamente é a favor do marco temporal e contra os direitos indígenas. Então, é uma questão que vai ser debatida. Todas as propostas vão chegar a ser resumidas numa minuta, uma nova proposta que deva substituir ou colocar o que deve representar esse marco temporal. Essa é a ideia do que está posto nessa mesa de conciliação, mas sem a representação dos povos indígenas. E, assim, para mim, parece um escárnio, parece assim, uma ironia, alguma coisa de muito mau gosto, mas claramente um ataque à Constituição, porque a ideia da Constituição toda, a Constituição cidadã, que finalmente garante direitos, rompe com a tutela com os indígenas. Tem a imagem, né, do Krenak no momento ali da luta, né,
pela letra da Lei dos Direitos Indígenas na Constituição, quando ele pinta o rosto ali com genipapo. Aquilo foi uma construção longa de muitos debates, de intelectuais, de muitas lutas, de muitas pessoas que morreram, né, para que a lei estabelecesse o que estabelece hoje em relação aos direitos indígenas e para que essa coisa aconteça dessa maneira e ataque não só o direito ao território, mas avance, porque nessas minutas, para você ter uma ideia, há propostas relacionadas à mineração que representam interesses de empresas como, por exemplo, a que está interessada em explorar potássio aqui no estado do Amazonas. É isso? Encerramos o tempo hoje, né, Ricardo? É isso, Rose. Um forte abraço, vamos seguir acompanhando e até amanhã. Até amanhã.